esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se quiseres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, segundo domingo do tempo da Quaresma, como nós ouvíamos na quarta-feira de cinza, tempo de graça, tempo de libertação, tempo de salvação. Deixai-vos reconciliar com Deus. E para fazermos essa caminhada, então, o Evangelho nos propõe 3 coisas: a caridade, o jejum e o perdão. Nesta caminhada quaresmal, a Igreja tem um caminho catequético que nos ensina a acompanhar nosso Senhor Jesus Cristo rumo ao Calvário, para que assim também, como Maria, sejamos fiéis até o pé da cruz. E nesta caminhada, no primeiro domingo da Quaresma, então o diabo tenta Jesus, leva ao deserto, e Jesus nos mostra como vencer as tentações. Devemos estar de acordo com a palavra. Jesus venceu as tentações com a palavra, porque a palavra de Deus é
vida, é salvação, é libertação para quem escuta e coloca em prática. Durante esta semana que terminou, nós caminhamos com Jesus, escutando o sermão da montanha. Primeiramente, Jesus nos ensina a rezar de verdade, nos ensina o Pai Nosso, a oração mais perfeita da face da terra. Por quê? Para não rezarmos como os mestres da lei e os fariseus, que rezavam para aparecer, mas nós temos que rezar com o coração, com a alma, com a veracidade da nossa vida, da nossa existência diante de Deus e diante dos irmãos. Então encerramos a semana com o Evangelho dizendo: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. O tempo da Quaresma foi este tempo que cada um tem que voltar para si mesmo, para ver em que você precisa mudar, em que você precisa se converter nesta Quaresma 2026, para que nós possamos chegar à Páscoa. Então, a palavra de Deus neste domingo, começando com Abraão. Abraão escuta a palavra, sai de si mesmo, sai da sua terra e vai fazer a vontade de Deus. E nós? O que é que precisamos fazer? O que é que você precisa fazer para que Deus possa ressuscitar na tua casa, na tua família, no seu trabalho, nas suas responsabilidades? É tempo de conversão. Então olhem, porque senão o tempo da Quaresma passa, são apenas 40 dias de preparação. E o tempo passa e você não aproveita. Você precisa se libertar de quê? Para que possa celebrar a Páscoa. Na segunda leitura, então São Paulo nos revela, veja, a beleza e a profundidade da segunda leitura. Caríssimos, sofrem comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Então todos são chamados à santidade, à vida nova, à vida em Jesus Cristo. Por quê? Esta graça foi nos revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade. Veja, a vida e a imortalidade, a ressurreição, a vida que venceu o pecado e a morte. Então veja que a nossa doutrina, fundada na palavra de Deus, é muito diferente de uma doutrina espírita que acredita na reencarnação. Nós acreditamos na palavra de Deus, a ressurreição, a vida
diabo levou Jesus para o deserto, apresentou a ele os reinos do mundo. Hoje, nosso Senhor conduz os apóstolos Pedro, Tiago e João a uma alta montanha e transfigura diante dele. Então, agora o rosto humano de Deus manifesta a glória de Deus, a sua divindade, para que assim, manifestando já aos discípulos a vida depois da morte, eles possam crer e serem verdadeiras testemunhas do ressuscitado. Nós vimos também no domingo passado que o pecado desfigura o homem, porque rouba a sua dignidade de filhos e filhas de Deus. Então, toda criatura é chamada nesse tempo quaresmal a esta transfiguração, a esta mudança de corpo e de alma, para que sejamos mais semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo, porque somos chamados à vida, à imortalidade. Então o tempo quaresmal nos leva a este combate, o combate contra o pecado e a morte, porque quem não entrar nesta dinâmica de nosso Senhor, de morrer por pecado, não celebrará a Páscoa. Para ressuscitar, é preciso morrer. É preciso morrer para os nossos pecados, para as nossas fraquezas, pelos nossos vícios, para que Deus possa ressuscitar em cada um de nós, para que sejamos novas criaturas, ressuscitadas em Jesus Cristo, transfiguradas, porque as nossas ações têm que se tornarem as de Jesus Cristo. Tempo quaresmal, tempo de graça, tempo de conversão, de libertação. Por isso, então, o jejum, a esmola, a oração, servir com amor. E neste tempo quaresmal, temos também a campanha da fraternidade. Fraternidade e moradia. Primeiramente, há mais de 60 anos, a Igreja relembra que o mais importante é a fraternidade, é a comunhão entre os filhos de Deus, a nossa unidade, para que assim sejamos fortes na fé, na esperança, no testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem a segunda parte, moradia. Mas nunca podemos esquecer a casa mais importante, antes da casa material, é você, chamado a ser templo de Deus, templo do Espírito Santo, para que assim Deus possa habitar na sua casa, na sua família. Porque se você não for de Deus, Deus não poderá habitar na sua casa. E o lema, ele veio morar entre nós. Ele mora entre nós. Ele quer estar em nós.
receber o próprio Jesus no seu coração, na sua alma, na Santa Eucaristia, para que você seja de fato um novo homem, uma nova mulher. Aí vem a ação, vem a caridade. Se nós somos de fato verdadeiros templos de Deus, então nós vamos aprender a sermos solidários de verdade com quem não tem casa para morar. Nós estamos aí vendo o sofrimento dos nossos irmãos da Zona da Mata e Juiz de Fora, com a questão das chuvas. Quanta gente necessitada da nossa ajuda, da nossa caridade, para que tenha moradia digna. Roguemos a divina misericórdia, para que aprendamos de fato a viver o amor verdadeiro, como Abraão, saindo de si mesmo para se colocar a serviço de Deus e a serviço dos irmãos. A campanha da fraternidade é para nos ajudar a sermos fraternos, a sermos irmãos. E como a campanha da fraternidade, na sua coleta, a Igreja ajuda tantos projetos no Brasil e no mundo para que tenham vida digna. Não deixe de lado. Vamos ajudar. Vamos viver o que a Igreja nos propõe. Veja a existência hoje do Evangelho. É o próprio Pai que nos pede escutar. É o meu filho amado, em quem eu pus todo o meu agrado. Porque se nós não escutarmos o pedido do Pai, que é escutar seu filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vem para nos livrar do pecado e da morte, nós vamos escutar a quem? Vamos escutar a quem? Deus dá o tempo e a graça. Agora a decisão é sempre sua, porque Ele não impõe nada, mas Ele dá a cada um de nós a graça e o discernimento para fazermos as escolhas certas, a escolha que nos conduz à vida, à salvação, à libertação, para que assim estejamos um dia na glória de Deus, juntamente com os santos apóstolos Pedro, Tiago e João. É preciso nos transfigurar. Quem não se transfigurar, quem não morrer para o pecado, não celebrará a glória da Páscoa. Nossa caminhada é para a Páscoa, para ressuscitarmos com Ele. E esse tempo quaresmal, então cada um veja como fazer. O que é que você está fazendo para a tua conversão, para a tua salvação? Porque quando queremos uma coisa material, você luta, faz sacrifício, economiza para conseguir. Mas e agora? Para a tua salvação. Qual é o esforço? Qual é o empenho
favorável, cada um tem que analisar a si mesmo, para que assim possamos dar um passo com segurança, com profundidade, com mudança verdadeira, como nos pedia o profeta Joel: rasgai vosso coração, não as aparências, não as roupas, não o externo, porque Deus vê o coração, Deus vê a alma. Que nossa alma seja transfigurada para brilhar como o sol, porque aqueles que estão em Deus brilharão. E esta é a graça para cada um dos filhos de Deus chegar à glória. Ninguém foi feito para ir para o inferno, mas para a glória de Deus. Mas para isso temos que tomar a nossa cruz, temos que caminhar atrás dele e deixar que ele conduz a nossa vida segundo a sua santíssima vontade, assim como fizeram os profetas. Os discípulos, quando levantaram os olhos, não viram mais ninguém, porque o Antigo Testamento está totalmente contido no Novo Testamento. Agora é Jesus Cristo, é Ele que nós devemos escutar, e assim cheguemos à casa do Pai, a nossa casa, o céu. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, para que cada um seja fiel ao seu santo batismo até o encontro com o Pai, e nos livre de todos os males e perigos do corpo e da alma, para que cheguemos no céu, à felicidade eterna, à imortalidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.